O técnico Eduardo Cudê, antes da sua chegada, enquanto negociava sua volta ao Internacional, fez uma espécie de acordo com o presidente Alessandro Barcelos e com o gerente de futebol do Internacional, Magrão, que foram até a Argentina recontratar o técnico para o Colorado. Esse acordo, dentro dessa conversa, foi revelado e tem detalhes e bastidores muito importantes, até porque o número atual de Eduardo Cudê é mais do que impactante, é preocupante, mas há uma explicação e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou falar sobre o acordo feito entre o técnico Eduardo Cudê e a direção do Internacional, principalmente o presidente Alessandro Barcelos e o gerente esportivo do Inter, Magrão, que foram até a Argentina negociar com Tchatcho Cudê o seu retorno ao Internacional lá no último mês de julho. Esse acordo foi revelado e tem detalhes importantes e que também podem definir, quem sabe, o futuro de Eduardo Cudê no Inter na próxima temporada. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora, mas antes disso não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui, já dá essa força aqui no canal, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o oferecimento e o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com. É a melhor plataforma e site de apostas para você se divertirem. É um site seguro, simples, fazendo o primeiro registro, colocando o primeiro depósito para sair dando uma brincada, apostando nos jogos e outros esportes. Usa o código DIAS, porque tu vai ganhar uma free bet de 20%. Coloquei 100 pila, ganhei 120 para dar uma brincada lá na KTO, tá certo? Bora lá, rapaziada. Eu quero falar sobre o acordo feito entre Eduardo Cudê e a direção do Internacional, e que vem sendo usado até como uma certa justificativa para esse momento de instabilidade do Inter nessa reta final de temporada e principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. E aí vocês vão falar, pô, Lucas, mas o trabalho do Cudê foi bom na Libertadores. Fato, o trabalho do Cudê foi muito bom na Libertadores, o Inter foi semifinalista, com muitas condições de chegar numa final e de até ser campeão contra o Boca, que se provou contra o Fluminense, uma equipe muito frágil, mas que chegou lá com seus méritos. O Inter não conseguiu, depois de pegar o Fluminense, naqueles 10 minutos de apagão, ser eliminado dentro de casa. Mas o trabalho dentro do Campeonato Brasileiro é muito questionado. E a gente traz esse trabalho dentro do Campeonato Brasileiro muito questionado com fatos. O Inter hoje é 13º colocado a 6 pontos do Z4, sem chance nenhuma de disputar mais vaga para a próxima Libertadores, nem na fase preliminar. E o Cudê tem números que assustam, e assustam muito os números do técnico Eduardo Cudê no Internacional, apesar da ótima campanha dentro da Libertadores. O Cudê no Inter, tá, nesse seu retorno, tem 25 jogos, 8 vitórias, 7 empates. Ou seja, ele tem ele tem 10 derrotas. Ele tem 10 derrotas, 7 empates e 8 vitórias. Ele tem 2 derrotas a mais do que vitórias. Ele tem mais derrotas do que vitórias, e esse é o ponto. São 34 gols pró e 34 gols contra. Um saldo de zero, basicamente, né? Fez 34, mas levou 34. 41,3% de aproveitamento. Esse é o número geral do Cudê. 25 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, 41,3% de aproveitamento. No Campeonato Brasileiro, esse número cai, porque a Libertadores, obviamente, o Inter fez um bom papel, ganhou os jogos e foi bem importante para o Internacional. Vamos lá. No Campeonato Brasileiro, tá? São 19 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. No Brasileirão também mais derrotas do que vitórias. 8 derrotas, 6 empates, 5 vitórias em 19 jogos, 25 gols pró, 27 gols contra, tem mais gols sofridos do que feitos, 2 a mais, então seria um saldo menos 2, 36,8% de aproveitamento. Esse número do Campeonato Brasileiro preocupa ainda mais, mesmo que os números do Cudê no geral também preocupem, porque são 10 derrotas, 8 vitórias e 7 empates. Bom, esses números assustam muito. Já houve, inclusive, um movimento, por exemplo, a ver com as eleições, que é o candidato de oposição Roberto Melo
disse que no início poderia até o Barcelos renovar com o Kudê, que por ele estava tudo certo. Depois seguiu falando que acreditava ser melhor uma continuidade para o Kudê no Inter. Porém, agora ele já está num compasso de espera. Ele já não está mais gostando de ser questionado sobre permanência do Kudê e não tem mais... E eu até entendo esse lado, mas ele não quer mais comentar a permanência do Kudê, porque a gente sabe. Ele é do movimento Intergrande, o MIG, e o MIG não tem uma aceitação tão grande em relação ao técnico Eduardo Kudê. É um candidato à eleição. Vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Mas o ponto principal do vídeo, além desses números em relação ao Eduardo Kudê, que preocupam e muito, é o acordo que ele fez com a direção do Internacional quando foi negociar com o Inter lá no mês de julho o seu retorno depois da demissão do técnico Mano Menezes. Por quê? O Eduardo Kudê falou na sua entrevista coletiva no último final de semana após a derrota por 3-0 contra o Palmeiras, mais uma vez sobre o Inter ter ido muito bem na Libertadores, que o Inter apostou tudo na Libertadores e aí sabia já que teria dificuldades dentro do Campeonato Brasileiro. E o Eduardo Kudê colocou também na conta do presidente Alessandro Barcelos esse fato, e ele destacou esse acordo. Ele falou o seguinte na coletiva, tá? Abre aspas pro Kudê. Decidimos jogar tudo na Libertadores. Sabíamos que esse final seria difícil se não desse certo. Perguntei para o presidente, que é meu amigo, se ele estaria disposto. Ele disse que sim. E eu disse que duas cabeças iriam sofrer, a dele e a minha. Estamos aqui. Sinto que vimos a taça. Jogamos tudo e estivemos perto. Ou seja, o Kudê destacou que quando ele negociou com o presidente Alessandro Barcelos, por ser uma reta final de gestão, o último ano, a gente sabe que tinha pressão por um título do presidente Alessandro Barcelos, atual presidente do clube que vai tentar a reeleição, e a grande chance estava dentro da Libertadores, porque o Inter já estava eliminado na Copa do Brasil, já tinha caído na semifinal do Gauchão pro Caxias dentro de casa nos pênaltis, e só tinha a Libertadores a feição do Inter, e com muitas dificuldades. Tinha que pegar o River Plate, já estava sorteado, né? O sorteio foi quando o Mano ainda era técnico do Inter, o Campeonato Brasileiro já era inviável, e ele falou, quando ele negociou na Argentina com o presidente Alessandro Barcelos e com o Magrão, gerente esportivo do Inter, que foi com o presidente até a Argentina negociar com o Kudê, ele falou que ele jogaria todas as fichas na Libertadores e que ele teria que largar, entre aspas, o Campeonato Brasileiro. E que depois, dando certo ou não na Libertadores, a reta final de Brasileirão seria muito difícil, porque jogar tudo na Libertadores te exige muito fisicamente, psicologicamente, em questão de treino, tática, enfim, vai mudar o que tu vai fazer para Libertadores, para um jogo de mata-mata, para o que tu vai fazer para um jogo de Brasileirão, e que o presidente deu o aval. O presidente deu o ok e sabia disso. Foi um acordo traçado entre o Kudê e a direção do Inter atual para retornar a Porto Alegre, e que no fim o Inter acaba caindo na semifinal e agora tem uma situação bem difícil, até com esses números que eu apresentei para vocês, dentro do Campeonato Brasileiro. Esse acordo valeu a pena para o retorno do Eduardo Kudê? Tu renovaria para 2024? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.